houve um crime, além da tentativa de golpe de Estado, de assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Talvez o crime mais absurdo da nova república. Então, para entender isso, gente, a gente vai trazer para vocês as falas do ministro da Justiça, do ministro do Supremo Tribunal Federal, de todas as autoridades que a mídia ninja conseguiu fazer essa bela compilação. Agradecer a Natália Costa, agradecer as pessoas que já estão chegando aqui na nossa live para entender tudo o que está acontecendo. Vamos ver juntos. Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, do STF, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, se manifestaram sobre a operação de hoje que revelou o plano golpista de Bolsonaro para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Barroso classificou como estarrecedores os detalhes da operação contra-golpe. Exatos conselheiros, uma breve nota institucional. Nós amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático Viviana, bom dia, e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses, que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando e harmoniosamente, como deve ser em uma democracia. A investigação está sendo conduzida com muita seriedade pela Polícia Federal. Temos uma Procuradoria-Geral da República independente e o Poder Judiciário vai julgar conforme as leis e a Constituição. Essa é a declaração oficial. Mas, felizmente... O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, declarou que os fatos são inaceitáveis e colocaram em risco não apenas as instituições republicanas, mas também a vida dos brasileiros. Indícios da prática desse crime são fortíssimos, fortíssimos, até porque a prisão preventiva ela exige, primeiramente, a constatação da materialidade do crime. Isso foi constatado. Indícios fortes de autoria. Esses dados que são exigidos pela legislação processual penal estão presentes e servindo de fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs, e, portanto, merecem um mais profundo repúdio. Ele falou também que os criminosos da quadrilha de Jair Bolsonaro estiveram muito próximo de Moraes, rondando seu apartamento funcional. Realmente chegaram muito perto. E eu acabo de ler... Eles se posicionaram para executar o Xandão e não executaram por pouco, tá? Acho que nem na ditadura isso, gente. Nem na ditadura isso aconteceu. Lembrando que a prisão dos Kids Pretos, os Kids Pretos são forças táticas. As 200 e poucas páginas da representação da Polícia Federal, em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. Gente, vamos para o intervalo.
o ministro Gilmar Mendes também ressaltou a gravidade das descobertas e descartou qualquer possibilidade de anistia para os criminosos. Indica que tinha pessoas de mais elevada patente participando desse, vamos chamar assim, usar uma expressão mais ou menos neutra, complô, né, dessa iniciativa que é extremamente danosa, como nós estamos vendo, para a própria Obrigado, democracia. Viviane. Acho incogitável de se falar em anistia nessa quadra e nesse quadro. Acho que seria até irresponsável. Como todos sabem, eu tenho vários interlocutores no meio político e não me parece que faça qualquer sentido, antes mesmo de termos uma denúncia, se falar em anistia. A bancada do PSOL na Câmara realizou um ato nesta terça-feira pedindo o arquivamento do projeto de lei da anistia e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aconteceu em frente ao busto do ex-deputado federal Rubens Paiva, caçado e morto durante a ditadura militar. Na quinta-feira, nós protocolamos o requerimento pelo arquivamento do projeto de lei 2858 de todos os demais apensados que versam sobre a possibilidade de anistiar os envolvidos nas tentativas de golpe que aconteceram desde o final de 2022, que tiveram o seu ápice no dia 8 de janeiro do ano passado, mas que segue dando demonstrações e seus rastros de que, enfim, há um grande complô, uma grande organização que envolve civis, militares, parlamentares, empresários, que não se contentam com as liberdades democráticas duramente conquistadas por todos aqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar, que não se contentam com o resultado das eleições, que deram a vitória ao presidente Lula e que repudiaram os 4 anos de governo Bolsonaro, dizendo que ele não se reelegeria como presidente da República e que tentaram a todo custo não respeitar a vontade popular e a decisão democrática do povo brasileiro. Bom, nós fizemos um pedido de arquivamento definitivo do projeto da anistia e todos os demais, porque é inconcebível que se discuta essa possibilidade nesse contexto de intentona golpista. É inadmissível que a Câmara naturalize, mais uma vez, a possibilidade de anistiar aqueles que são os algozes do nosso povo. Se, na anistia, pós-processo da ditadura militar, infelizmente, se colocou um sinal de igual entre os torturadores e os torturados, um sinal de igual entre aqueles que foram os responsáveis pelo golpe e aqueles que lutaram contra o golpe, nós estamos hoje para dizer que nós não admitiremos que isso se perpetue no nosso país. Não há comparação entre aqueles que tramam ações golpistas, que atentam contra a democracia no Brasil e todos aqueles que lutam para ampliar a democracia. É isso aí, Samir. Portanto, nós exigimos o arquivamento imediato desse projeto. Protocolamos logo depois da ação golpista no Supremo Tribunal Federal, da semana passada, da última quarta-feira, que de longe não se trata de um fato isolado, não era um lobo solitário, na verdade é uma continuidade justamente da naturalização do 8 de janeiro e da não punição aos responsáveis. E a operação contra golpe da Polícia Federal no dia de hoje só evidencia isso, evidencia o que nós estamos dizendo nos últimos anos. O senhor Jair Bolsonaro e todo o núcleo do seu entorno são responsáveis pelas diferentes tentativas de golpe de Estado no nosso país. São os responsáveis por estimular, por aliciar, por agitar e por organizar uma tentativa golpista no nosso país. É por isso que nós dizemos mais uma vez, não vai ter anistia para golpista e nós exigimos que, além dos que foram presos no dia de hoje, essa investigação siga adiante para que possa punir o principal responsável e operador de todo esse esquema, que é o senhor Jair Bolsonaro. Por isso que nós trouxemos no dia de hoje também o cartaz exigindo a prisão de Bolsonaro. Bom dia, Rafael. Exigindo a prisão de Bolsonaro, porque não é uma coincidência que o seu candidato a vice-presidente da República tenha tido a sua residência como lugar de cooperação da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Não é uma coincidência que eles tenham conspirado através de mensagem de celular com o seu ajudante de ordens, Mauro Cid, que inclusive também se encontra preso e que precisa delatar ainda mais para que se passe ali tudo
tudo que se tentou e ainda se tenta fazer contra a democracia e contra o povo brasileiro. Por isso que nós afirmamos que não vai ter anistia para golpista. Nós exigimos a prisão do senhor Jair Bolsonaro e o arquivamento imediato de qualquer projeto que ouse naturalizar essas atrocidades contra a democracia no Brasil. É isso, gente. Eu não tenho palavras para dizer para vocês aqui o que eu penso a respeito desse plano de assassinato de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes. Eu só tenho uma coisa a dizer, meus caros. Se Bolsonaro for anistiado depois disso tudo, se houver qualquer tipo de arrego para essa extrema-direita, eu acho que a gente pode fechar o Brasil e vender para qualquer outra pessoa, tá? Eles não queriam só implantar uma ditadura, eles foram abusados. Eles queriam eliminar a maior liderança política desse país. O único homem que foi presidente 3 vezes. Eles queriam eliminar o nosso vice-presidente, que foi governador de São Paulo, que é uma liderança de direita, conservadora, em nome do combate ao comunismo, que é o que esses idiotas entre os militares conseguem entender. E eles queriam eliminar o único ministro do Supremo Tribunal Federal que realmente se preocupou com o regime político que nós vivemos. A democracia persiste, a democracia ainda é humanitária, a democracia ainda é inclusiva por causa de Alexandre de Moraes. Por causa de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi diretamente responsável pela permanência do nosso regime político. Os Kids Pretos, o Mauro Cid, o Braga Neto, e é importante dizer, fiz reportagem sobre isso, o Círculo dos Militares do Rio de Janeiro e da Operação Acolhida, que transformou Eduardo Pazuello em ministro da Saúde para assassinar os brasileiros. Esse círculo dos infernos desses militares, alguns deles passados pelo Haiti, que é esse lixo do Augusto Heleno, esses homens queriam assassinar Luiz Inácio Lula da Silva. Esses lixos, vagabundos, queriam assassinar Luiz Inácio Lula da Silva. Os grupos militares que deram sustentação para o governo Bolsonaro. A intervenção militar do Temer no Rio de Janeiro. Aliás, um dos responsáveis por esse assassino do Braga Neto querer matar o Lula chama-se Michel Temer. Michel Temer. Tem uma timeline até as coisas chegarem nesse ponto. Braga Neto que fez a intervenção militar e permitiu que Marielle Franco fosse assassinada. Todos esses fatos, eles têm conexão. Se não conexão direta, eles têm conexão justamente por envolver as mesmas pessoas. Esses bandidos que não souberam lidar com a segurança pública. Esses bandidos que queriam impor o regime deles goela abaixo no nosso regime. Eu gostei muito do comentário que o Nassif fez ontem no ICL. Sabe o que essa tentativa de assassinato parece? A junta militar que assumiu na ditadura depois da morte do Costa e Silva e antes do Médici. Assassinos, vagabundos, criminosos. O exército precisa ser humilhado. Humilhado. Depois dessa vergonha.
humilhado. 21 anos de ditadura e tentaram assassinar ainda assim o Lula depois. Lembrando os arquivos da CIA também, o Lula foi o líder político mais espionado por setores nacionais e internacionais. Vagabundos. Bandidos. Os grupos militares do Rio de Janeiro e da Operação Acolhida. Sei os nomes, apurei, inclusive. O general Ramos, que indicou o Pazuello para o Ministério do Bolsonaro. Braga Neto, o próprio Pazuello, que teve um assessor preso ontem e já declarou que ele é uma pessoa idônea. Essa cambada do Rio de Janeiro, dos grupos militares, foi responsável por isso. É cana dura nesses caras. Prisão dura. Chega. O Pazuello e o PL, nenhum se salva, definitivamente. A Viviane falou aqui, o Haiti foi um laboratório. Exato. Eles queriam fazer um extermínio. Essa cambada, virada de mesa. Não é isso que eles falavam? Se não der certo a eleição, a gente vira a mesa. Falaram em reunião oficial. Falaram isso. Tá tudo gravado. Os desgraçados imprimiram o plano para assassinar o Lula. Eu dei risada disso ontem, mas não é engraçado. Ainda bem que são desastrosos. É muito sério, pessoal. É muito triste que a gente tenha que viver ainda com essa jossa desse fantasma, desses militares desgraçados. Esse país podia estar muito mais avançado. Esse país poderia estar muito mais evoluído. Mas nós temos uma cambada de funcionários públicos que acham que dominam o país. E eu não estou falando de qualquer funcionário público, eu estou falando do Exército. Eu estou falando da Marinha. Eu estou falando das lideranças dessas forças que estavam reunidas ali com Bolsonaro, tramando esse tipo de patuscada, esse tipo de absurdo. É inacreditável que a gente tem que falar isso. E exatamente, Ana Lúcia, para você interceptar, aliás, eu quero fazer uma congratulação particular. Parabéns, e as mídias progressistas, nem as mídias progressistas às vezes lembram disso, parabéns à revista Fórum por ter feito aquele documentário em várias partes, dissecando a tentativa de golpe. Foi a mídia independente que desde o começo, cobriu essas questões todas do Bolsonaro. Todas as questões. A festa da Selma, as ocupações dos quartéis. Nós não levamos isso como se fosse uma brincadeirinha, como se fosse uma questão de polarização ideológica, que foi o que vergonhosamente essa imprensa corporativa puxa-saca de milico fez nos últimos anos. Foi a mídia independente que realmente cobriu isso. E agora o jornalismo investigativo traz, junto com a Polícia Federal, uma tentativa de matar Lula, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. Eles não queriam só instaurar uma ditadura e fazer um golpe. Eles queriam matar as lideranças que poderiam representar alguma resistência. Descarados. Começou com Moro, começou com Eduardo Cunha, Michel Temer e começou com um golpe contra Dilma Rousseff. Terezinha Alonso precisa no comentário dela. Eu tenho que trazer essa contundência, gente, porque a gente não está brincando aqui. É muito sério esse trabalho. A prisão de Bolsonaro tem que ser
o mais rápido possível. Prisões preventivas. Se esses caras tinham um plano para assassinar o Lula, imagina o que eles não fizeram depois. Eles não podem permanecer em circulação. Parabéns à Polícia Federal pelas operações de ontem, que foram necessárias, mas a gente precisa de mais. A gente precisa que um cara que está praticamente paralisado, esse Paulo Gonet, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. É inacreditável. Eles não podem permanecer em liberdade. Não podem permanecer em liberdade. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.